Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Neia Ramos e hoje eu venho compartilhar com vocês um testemunho pessoal que aconteceu na cidade de Aparecida. Lembrando que se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar e assinalar os sininhos das notificações. Primeiramente, começa com uma viagem para Aparecida. Eu era adolescente, eu não me recordo a idade que eu tinha, mas nós fomos para Aparecida e um grupo de meninas também foi nessa excursão. E uma prima minha, ela foi sentada em outro banco. E eu fui com uma amiga. E nós, quando chegamos a Aparecida, nós fomos passar na imagem de Nossa Senhora, quando a minha prima, que estava sentada em outro banco, percebeu que alguém tinha pego uma câmera dela. E ela ficou desesperada. Ela saiu correndo atrás da pessoa, mas não conseguiu alcançar. E depois ela voltou ao nosso grupo e falou assim: olha, uma pessoa roubou minha câmera. Eu estava passando, na hora que eu estava passando na Santa, essa pessoa roubou minha câmera. Aí eu falei para ela assim, já duvidando no meu coração, isso foi roubado mesmo. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir aqui nesse santuário e vamos procurar. Mas dentro do meu coração falava assim, até parece que vai encontrar um objeto aqui dentro desse santuário com esse tamanho. Mas aí a gente se dividiu e foi procurar. E em dado momento, eu me ajoelhei dentro do santuário e eu acreditava, sim, em Maria, em Nossa Senhora, mas na figura, na imagem de Aparecida, eu não acreditava. Eu não acreditava que era uma manifestação da Virgem Santíssima ali naquela cidade. E eu me ajoelhei e pedi assim. Eu falei assim, olha, Nossa Senhora, se a senhora tem algum poder aí no céu, faça com que essa câmera apareça. Porque minha prima estava desesperada, porque era da irmã dela, a irmã dela emprestou, então ela estava desesperada. Faça com que essa câmera apareça. E aí, de repente, decidi ir para o ônibus. Quando eu fui para o ônibus, eu entrei, logo que terminou a escada, eu me deparei com um rapaz com duas crianças do lado. Moreno, magro, de camisa polo vermelha. E ele me deu um sorriso e passou por mim. Aí eu lembro de pensar, nossa, mas que sorriso lindo. Foi o sorriso mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. E fui para o meu lugar. Quando eu cheguei no meu lugar, eu reparo que tem a máquina de um lado e a capinha da máquina do outro. Aí quando a minha prima chega, eu falo assim, olha, tá aqui no meu banco. E eu contei para as pessoas, eu falei assim, nossa, tinha um rapaz aqui com duas crianças. E esse rapaz começaram a tirar sarro de mim, né? Eu falei assim, imagina, você tá ficando louca. Não tem ninguém aqui com essas duas crianças. Aí eu falei assim, tinha sim, era um rapaz moreno, ele usava camisa polo vermelha. Ele entrou aqui, ele estava aqui. Eu encontrei com ele no corredor. Não, não tem essa pessoa aqui não. E eu não satisfeita, na hora que todo mundo já estava pronto para ir embora, eu olhei. E realmente o rapaz não veio conosco.
E os anos se passaram, eu nunca entendi aquela visão. Eu falava assim, nossa, mas eu acreditei que era um lugar sagrado, que eu não deveria tratar daquela forma que eu tratei, porque eu fui muito ousada, né? Mas, e muitas vezes eu fui falar com pessoas de outras religiões evangélicas, eles falavam assim, não, isso aí é a figuração do demônio, o demônio faz milagre também. Aí eu falava assim, não, mas é impossível uma coisa dessa, não tem como ser. Porque quando a gente vê criaturas que são do céu, a gente não tem como dizer que aquilo é do coisa ruim. Não tem, é diferente. Então, foi uma das vezes que eu tive visão. Acredito que essas visões às vezes são mais comuns do que a gente imagina. Muitas vezes a gente pode ter esse contato com seres celestiais e a gente nem perceber. Ali naquela ocasião eu percebi porque eu afrontei, eu pedi que fosse revelado. Então, para mim, hoje, a figura de Nossa Senhora Aparecida, ela é uma figura que é realmente a representação da Virgem Santíssima, por essa experiência que eu vivi. Mas eu acredito que muitas outras pessoas já viveram experiências como essa. Mas, infelizmente, católico pouco testemunha sobre o que acontece com ele. E nisso, os evangélicos testemunham demais. E as visões, as coisas sobrenaturais que acontecem com os católicos, eles têm que começar a testemunhar. Olha, aconteceu isso comigo, eu vivi isso, eu tive essa experiência. Porque muitas vezes esses testemunhos, eles são para edificar os outros. Eu demorei muitos anos para ter essa consciência que eu precisava falar sobre esse assunto. E também tem a questão de não ter preparo para falar, né? Não ter aquele preparo, a estrutura. Muitas vezes, se a gente não tem essa visão da certeza de que é algo do céu, a gente vai ser conduzido por outras pessoas, por outras religiões. Eu, em todo momento, eu soube que aquilo não pertencia aqui à Terra, mas que sim era do céu. Eu não sou uma pessoa especial, não sou uma pessoa que tem dons especiais. Foi a única vez que eu tive a oportunidade de ver. E era uma pessoa comum, com roupas, trajes. Era um homem com duas crianças de branco do lado. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu me faço questões assim. Eu me pego fazendo questões assim. Como que um corredor tão pequeno poderia caber um homem com duas crianças do lado? Eu me faço esse tipo de pergunta. E como que eu vi isso? Então, tem situações que eu não vou poder ter explicação, porque não cabe a explicação humana, porque é algo divino. E muitas vezes a gente também não tem que se sentir melhor por ter tido a oportunidade de ter essa visão. Na verdade, não. Porque eu deveria acreditar sem ver. Eu não deveria ser como Tomé. Mas na minha humanidade, eu precisava ver, eu desafiei. Mas vendo outros testemunhos hoje, de pessoas que tiveram a mesma experiência com Nossa Senhora, eu vejo que tem casos muito parecidos com o meu, onde as pessoas desafiam a ver a presença da mãe.
E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Católicos, não deixem de testemunhar coisas que se passam de cunho sobrenatural com a Virgem Santíssima, porque isso vai edificar pessoas, vai edificar vidas. Porque hoje existe no mundo muitas pessoas que falam mal de Nossa Senhora, que denigrem a imagem de Nossa Senhora. E muitas vezes essas pessoas, não é por maldade que elas buscam outras religiões, não é por isso, é porque às vezes a pessoa precisa de um amparo psicológico, um amparo emocional. As religiões, elas são buscadas nesse sentido. E muitas vezes as pessoas não enxergam que o alicerce da fé dela, a âncora da fé dela, tem que se basear no espiritual. Porque muitas vezes as pessoas se ancoram em seres humanos, como nós, errantes como nós. Então as pessoas, para ter uma verdadeira mudança de vida, elas têm que passarem a se ancorarem no espiritual. E quem melhor do que a Virgem Maria para ancorar as pessoas que estão perdidas, que estão passando por um processo de depressão, de desânimo. Então, muitas vezes, falta a compreensão, mas a compreensão de nós homens, de como lidar com as situações. Então, eu peço a gentileza que você que gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, compartilhar e assinalar os sininhos das notificações. E que Deus abençoe a todos.